começamos agora mais um boletim do Carnaval 2015 e para falar sobre as festas, algumas orientações com relação à tua saúde, eu trouxe um cardiologista da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Dr. Amaury, que está aqui conosco e vai dar algumas instruções para você cuidar bem do seu coração nesses dias de festa. Ou você já está curtindo ou você ainda vai curtir. Então a gente quer saber algumas informações importantes para dar para quem está no equipamento de saúde e está nos assistindo. Vamos começar falando daquela pessoa que não está acostumada a fazer nenhuma atividade física e acha que no carnaval pode ser diferente, que ela tem pique, que ela tem preparo físico. É assim? Pode encarar? Olha, Jamile, o carnaval hoje é a maior festa popular brasileira, né? E todo mundo quer participar dessa festa popular brasileira, magnífica, tudo, e as pessoas estão indo nas ruas, saindo nos seus blocos, movimentando. E temos casos aí de pessoas que passam mal e até o risco de morte mesmo, né? Que pela festa mesmo, as pessoas se empolgam bastante, querem movimentar, querem correr. Para você ter uma ideia, 1 hora saindo num bloco, cantando, pulando, equivale quase que 1 hora de esteira. Nossa. Para quem quem faz caminhadas aí, sabe que 1 hora de caminhada é bastante exercício. Para 1 hora de esteira, então temos que pensar nesse ponto de vista. E precisa de uma preparação, né? Com Porque certeza. a pessoa que começa a fazer esteira, eu já fiz isso, você acha que você aguenta 1 hora. Não E aguenta. quando você começa a ver que em 15 minutos você já está 10 minutos cansado. depois você já quer parar. Só que no carnaval é diferente. O que acontece? A pessoa está bebendo, tomando líquido com os amigos do lado e acaba não observando e nem deixando de lado o seu limite. Qual é o meu limite? Está observando outras coisas e não observa o o seu corpo, limite, né? a reação. E é exato. aí que acontecem as coisas, né? É o perigo, né? Um perigo muito grande. E no caso, doutora Amaury, da pessoa que já usa alguma medicação ou para o coração, né? Às vezes a gente está falando especificamente do coração hoje. E o que ela faz nessa época? Ela pode curtir a folia? O remédio continua, não continua? Como é que faz? Ok, essa pergunta é muito interessante porque isso é o dia a dia nosso e a gente vê, a pessoa vai sair um final de semana comum com os amigos e vai beber. Vou numa churrascada e vou beber. Ah, então não vou tomar o meu remédio. É um erro, gente. Não façam isso, tá? Se você está tomando o seu remedinho, ele tem um efeito. Ele tem um efeito lá 10, 11, 12 horas. Por isso que você toma o remédio de 12 em 12, uma vez ao dia, e esse efeito passa. E o remédio está lá para proteger o seu coração. Ele foi dado para você tomar por algum motivo. Se você suspende, você está desprotegido. E quando você vai sair para beber, vai sair no carnaval mais especificamente que nós estamos falando, vai beber, vai movimentar, o seu coração vai sofrer um estresse muito maior do que aquele do dia a dia seu lá. Então, não pare, tá? O seu remédio deve continuar. Tá certo que sabemos que perde o efeito, mas não deve parar com o remédio. É um risco parar com o remédio. Esses remédios, eles são normalmente de uso contínuo? São de uso contínuo. Tá? O que seria esse uso contínuo para quem está nos assistindo? Para quem toma, vocês que têm o que tem hipertensão, o que tem diabetes, o que tem arritmia e que tem que tomar lá aquele remédio todo dia e que também vai lá assistir a escola de samba, tá? Vai lá sair num bloco, levar os netos, vai levar os filhos, vai acompanhar os filhos. Então, esse remedinho que a senhora toma o dia, a senhora toma todos os dias. Então, esse remédio não deve ser suspenso. Não façam isso. Tome o seu remedinho. E uma coisa muito importante é entenda o seu corpo. Saiba entender o seu momento. Tá? Não exagere. Principalmente quem tem, pode sair, deve sair, porque carnaval é uma festa, é uma válvula de escape. Então, vamos aproveitar e vamos nos divertir com cuidado e com muita responsabilidade. O problema mais comum durante o esforço prolongado, e no caso do carnaval esse tipo, ou pessoas que estão muito tempo em jejum, que ficam nas escolas de samba, é a desidratação. Tá? A desidratação é o marco, e a pessoa com desidratação, ela começa a ficar meio esbranquiçada e com tontura. Mal-estar, tontura, sensação que vai desmaiar. Tá? Isso você consegue presenciar esse momento e a pessoa está ali do seu lado e de repente começa a passar mal e vai se agachando. Isso é a desidratação. Para se evitar isso aí, principalmente quem os foliões que vão acompanhar as escolas de samba, tem que tomar muito líquido. Se hidratar bastante, tá? Normalmente os quadros de desidratação, você tomou lá o líquido e você acaba recuperando, tendo aquela ressaca. Se exagerou na parte de bebida alcoólica também,
acaba com o tempo recuperando. Se a coisa permanece, é um sinal de alerta e deve-se procurar um auxílio, pelo menos para verificar se está tudo bem. Entender o que está acontecendo, não é? Isso. E aí uma dica geral para esses foliões aí, esses atletas de carnaval, como eles se preparam? Esses atletas de carnaval... Melhor forma de se preparar qual é? Primeira coisa é conhecer o seu limite. Não adianta chegar lá e achar que vai ficar 3 noites sem dormir, dia e noite, é procurar para que aconteça alguma coisa de ruim. Tá? Então, conheça o seu limite, saiba encarar o seu limite. Tá? Hidrate bem. Normalmente o que acontece, o jovem chega lá, junta com outro jovem, já começaram a beber desde manhã, não come, ou vai comer porcaria de um lado, e passa o tempo todo. E uma coisa interessante, que a caloria que tem na bebida alcoólica, às vezes ele inibe o apetite. Então a pessoa tem aquela sensação de que não tem fome e passa aquilo. E aí fica horas. Fica horas, e ele vai ter um problema lá na frente, vai ter um quadro pior lá na frente. Então, quem bebe está correndo mais risco cardíaco? O coração dessa pessoa corre mais risco ou não? O álcool está diretamente relacionado com as complicações cardiológicas e outras complicações. Vamos focar o coração. Quanto maior a quantidade de álcool no organismo, e lembramos que um copo de chopp, um copo de cerveja, tem lá de 100 ml, nós temos lá 5 ml, ou seja, se tivesse como tomando um copinho de álcool a 100%, diluído naquilo lá, então quanto maior a quantidade de álcool, maior a irritabilidade deste álcool sobre o sistema do coração. E o que é essa irritabilidade? É aumento de pressão arterial, aumento de arritmias cardíacas, aumento de espasmo sobre o vaso. Tá? O álcool em excesso, ele tem características que alteram o funcionamento do organismo, levando ao risco de infarto, ao risco de AVC. Espasmo seria o quê? Espasmo é quando a artéria se fecha, tá? E deixa de ir sangue para aquela localização. Isso. Tá? Então, um paciente que já é predisposto, um paciente que tem um problema do coração, ele pode ter dor no peito por causa daquilo. Tá? Fora que o excesso de álcool faz com que a pessoa perca o seu limite de consciência e comece a exagerar e, de repente, ter algum tipo de ação maléfica. Que se tivesse sem a bebida não faria. Se tivesse sem a bebida não faria, né? E aí, também não podemos deixar de citar, porque eu acho que é um caso muito sério, as pessoas que optam por drogas ilícitas. A gente tem ouvido nas notícias ultimamente alguns casos de pessoas que acabam consumindo drogas ilícitas e também têm problemas de saúde vinculados a isso, e um deles envolve o coração. Então, acho que fica uma dica importante para falar nessa época: não deve consumir, mas existem pessoas que consomem, e acho importante essa pessoa que está assistindo ou que conheça alguém que consuma, poder ser orientada para saber o risco que está correndo, pelo menos vai ser consciente. Correto. Esse é um problema que nós temos não só na cidade de São Paulo, no Brasil todo, né, que é o consumo de drogas ilícitas, e sabemos que ela aumenta nas festas do carnaval principalmente, o uso, o abuso. O acesso é mais fácil, não é? O acesso é mais fácil, o uso abusivo é muito maior, e o pior de tudo isso é associações de drogas ilícitas, ou seja, a maconha com o crack, com a cocaína. Nós temos acompanhado, e infelizmente nós estamos vendo um número muito grande de pessoas jovens morrendo pela overdose de cocaína, tá? Matando levando ao infarto agudo do miocárdio. Então a pessoa chega infartada no pronto-socorro, tá? E às vezes ela chega já, dependendo do tempo que aquela droga fez e aquele efeito teve no infarto, ela chega em parada cardiorrespiratória. O senhor falou agora de parada cardíaca, que às vezes a pessoa chega no pronto-socorro, no hospital, já em parada cardíaca. Se isso acontece durante a festa e eu presencio, eu estou lá, folião, presencio, pode ser tomada alguma medida ali? O que é melhor fazer nesses casos? Parada cardíaca num ambiente público
Tá? Primeiro que é um tumulto, todo mundo vem em cima e é aquela situação dramática. A primeira coisa coloque o indivíduo, viu que ele parou, não está respirando, avaliou lá, nós estamos avaliando, a pessoa caiu, desmoronou no chão. Estamos avaliando, não está respirando, pegou o pulso, às vezes não tem experiência para pegar o pulso, mas viu que não está respirando, com o olho virado. Primeira coisa que você tem que fazer é põe essa pessoa em posição deitada, de barriga para cima, chame ajuda. Tá? Primeira coisa, chame ajuda. Tá? De repente no entorno tem alguém que tem conhecimento em saúde, tá? Certo. E depois vai avaliar Dou uma essa perguntada pessoa. se alguém consegue... Isso, afaste, deixe as pessoas afastadas. De repente um enfermeiro, algum profissional de saúde que esteja ali. Algum profissional de saúde que esteja ali, ou alguém que tenha um conhecimento que tenha ali. Tá. Caso não haja, inicie as manobras. Tá? Segundo as novas diretrizes, só a massagem cardíaca, fazendo só a massagem, aquilo você já pode evitar lá umas consequências que é a morte cerebral, tá? Bom, queria agradecer então a presença da doutora Mauri, que trouxe muitas informações importantíssimas para que você curta sim o seu carnaval, só que com moderação. Além disso, a gente não pode deixar de falar que além da moderação você precisa ter consciência, e quem se protege, quem cuida da sua proteção é você. Busque a sua camisinha feminina ou masculina em qualquer equipamento de saúde, porque a distribuição é gratuita. Então você não tem desculpa para não se proteger. O Boletim de Carnaval 2015 fica por aqui e agora você continua com a programação da Rede São Paulo Saudável.